Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Querem saber, pessoal, quando sai vídeo novo? É muito simples, é só ativar as notificações para que o YouTube, então, avisem vocês quando a gente posta ali um vídeo novo. E também peço que vocês nos sigam pelo Facebook, nós temos dois perfis. Um é de uma página chamada Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo, e também pelo meu perfil de divulgação, está como Bruna Oliveira, perfil de divulgação do canal. Hoje nós vamos contar para vocês uma triste e revoltante história. Nós vamos falar a respeito da morte de milhares de pessoas, mas a principal personagem dessa história se chamava Omaira Sanches Garçom, uma menina de 13 anos de idade que ficou por mais de 60 horas com a metade do corpo, da cintura para baixo, submersa e, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver. Omaira tinha 13 anos na época e, gente, os seus olhos ficaram negros, avermelhados por causa de uma infecção que ela acabou adquirindo por estar dentro da água. Um ponto muito peculiar nessa história é a respeito do túmulo da Omaira. Eu percebi que essa é uma dúvida muito frequente nas postagens que fala a respeito da morte dela. Mas em meio a essa tragédia, em meio à morte, eis que surge a vida. E assistindo ao nosso vídeo, vocês vão entender por quê. Vamos conhecer essa história? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Omaira Sanches Garçom nasceu em 28 de agosto de 1972 na cidade de Armero, Colômbia. Ela era filha de Maria Aleida e Álvaro Henrique Sanches Garçom. Ela tinha um único irmão mais novo, também chamado Álvaro. Também residia com eles Maria Adela Garçom e sua filha, ou seja, tia e prima de Omaira. A família morava no bairro de Santander e o pai da Omaira trabalhava como coletor de arroz e sorgo. Sorgo é uma espécie de cereal muito utilizado na Colômbia e também nos Estados Unidos. E a mãe da Omaira era enfermeira ou técnica de enfermagem. Antes da erupção do vulcão Nevado del Ruiz, que ficou inativo por 69 anos, a mãe da Omaira precisou sair da cidade para resolver alguns assuntos. A família então resolveu acompanhar a mãe dela até o aeroporto e mal sabia a mãe da Omaira que era a última vez que ela iria ver a filha e também a maioria dos seus familiares. Naquele dia, a família já estava um pouco apreensiva porque havia muitas cinzas na cidade. Porém, eles também ficaram tranquilos por um certo lado, porque eles não receberam nenhuma ordem de evacuação. Até alguns jornais da época colocaram que o prefeito da cidade, junto com outros geólogos, estavam sendo extremamente alarmistas. Daqui a pouquinho a gente já vai contar essa história para vocês e vocês vão entender por que o governo foi tão culpado por negligência. E realmente essa história tem muita negligência e vocês vão saber por quê. Então a família da Omaira acompanhou a Maria Aleida até o aeroporto e na volta eles perceberam que as cinzas estavam realmente tomando conta da cidade. Eles foram para casa, ficaram muito apreensivos, mas até então não se preocuparam em sair da casa. A Maria Aleida foi para uma outra cidade também bastante preocupada, mas acabou confiando nas autoridades e, infelizmente, tudo deu errado nessa confiança, que eles tinham com as autoridades do governo. Quando eles chegaram em casa, eles passaram uma tarde bem preocupados e quando anoiteceu, eles não conseguiam dormir por medo que alguma coisa pudesse acontecer. Algumas pessoas da cidade já tinham tomado a iniciativa de saírem de lá, porque estavam com bastante medo, mas a maioria dos habitantes acabou ficando na cidade. No dia 13 de novembro de 1985, então, o vulcão Nevado del Ruiz entrou novamente em atividade. Exatamente às 21 horas e 9 minutos, uma grande explosão vulcânica saiu da cratera
e isso derreteu uma calota de gelo da montanha, formando lars. Os lars são fluxos de lama vulcânica e detritos. Esses fluxos caíram em cascata nos vales e nos rios. Um lahar composto por 3 ondas causou a maior parte da tragédia. Rapidamente, a 6 metros por segundo, a primeira onda, com cerca de 30 metros de altura, envolveu a maior parte da cidade de Armeiro, dizimando quase que de imediato cerca de 20 mil pessoas. Outra onda matou quase também que de imediato 1.800 pessoas. Essas ondas corriam a cerca de 50 km por hora. Mais de 230 pessoas nunca foram encontradas e milhares de animais morreram também. Com essa erupção, cerca de 23 mil pessoas foram mortas e 13 aldeias, além de Armeiro, foram totalmente destruídas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 23 mil pessoas morreram nessa tragédia. Gente, a cidade tinha 28.700 habitantes, ou seja, de uma cidade inteira sobrou somente 5 mil pessoas. E uma foto, né, um rostinho em especial, acabou ganhando a comoção mundial. O nome dessa menina que chamou tanto a atenção do mundo e que até hoje ela é muito mencionada em matérias falando sobre assuntos criminais, até mesmo sobre assuntos sobrenaturais, e vocês já vão entender por que eu digo isso. O rosto da Omaira foi fotografado cerca de 3 horas antes dela falecer. E o que mais chamou a atenção nessa foto foi o olhar dessa menina. Não só pela certeza que ela já tinha que ela não iria conseguir sair da onde ela estava, mas também por causa da cor dos olhos dela. Devido a uma grande infecção que ela adquiriu, ele mudou totalmente a tonalidade. A parte branca dos olhos dela ganharam um tom vermelho enegrecidos, na verdade. Os olhos dela ficaram vermelhos num tom mais puxado para o negro. E esse olhar acabou sendo considerado uma das 100 fotos mais comoventes de todo o mundo. Isso foi colocado pela revista Times. Como eu falei para vocês, o vulcão entrou em erupção às 21h09. A Omaira e sua família, ainda ao longe, conseguiram escutar o barulho da avalanche. Eles chegaram a pegar algumas coisas para correr, mas a fúria da natureza foi muito mais forte e a casa deles foi atingida praticamente de imediato. Isso quem contou foi a própria Omaira, porque aonde ela foi parar, eu já vou chegar lá para vocês, ela conseguiu ainda dar algumas entrevistas e ela falou que não deu tempo. O pai dela escutou um barulho muito alto, ela ficou na dúvida do que seria, mas ele já imaginou que seria o vulcão, não quis alarmar a família toda, mas pediu para que eles então saíssem da casa, conseguiram pegar algumas coisas, mas infelizmente não deu tempo. A Omaira e o irmão mais novo acabaram sobrevivendo nessa tragédia. A Omaira sobreviveu até um certo tempo. O irmão dela foi arremessado a alguns quilômetros de distância, mas ele conseguiu sobreviver. Ele precisou amputar um dos dedos das mãos, mas foi somente isso. O pai da Omaira, a tia e a prima ficaram soterrados abaixo da onde a Omaira ficou. Ya apenas tengo 13 años, para morir no puedo. Omaira ficou com metade de seu corpo preso sob uma porção pesada de concreto e telhado da sua casa e outros detritos arrastados pela onda. Ela conseguiu alcançar uma fenda entre os escombros, aonde ela pôde colocar o nariz, a boca e um dos braços para fora. Para vocês terem uma ideia, a primeira equipe de socorristas, na verdade voluntários da Cruz Vermelha, porque o exército não agiu nessa tragédia, é aí que o governo recebe muitas críticas e realmente merecido, porque na minha opinião eles não fizeram praticamente nada por essas pessoas naquele momento que eles estavam ali. Cerca de 12 horas após essa catástrofe, então, a Cruz Vermelha chegou. Algumas pessoas que haviam sobrevivido nesse momento em que a onda atingiu, eles conseguiram também tentar ajudar algumas pessoas, mas isso era uma quantidade muito baixa, porque a maioria que não morreu na hora ficou preso nessa lama vulcânica. Então, assim, gente, era uma lama muito difícil de se mexer, porque praticamente ela acimentava as pessoas ali dentro. Então, quem conseguiu sair
conseguiu. Agora, quem não conseguiu naquele momento precisava de uma grande ajuda, né, de bastante pessoas para conseguir retirar uma pessoa. Então, quando a Cruz Vermelha chegou próximo do local onde a Mayra estava, eles escutaram um grito, né, vários gritos de socorro, não só dela, mas eles conseguiram perceber então que tinha um braço acenando. Ela já estava ali algumas horas pedindo socorro, olha o desespero dessa criança. Então, eles conseguiram chegar perto dela. Quando eles identificaram o local onde a Mayra estava, eles tentaram puxar ela para cima para que ela pudesse ficar com uma cabeça para fora da água. Eles conseguiram então puxar ela até a cintura, ou seja, da cintura para cima ela conseguiu ficar. Agora, da cintura para baixo, ela estava presa em alguma coisa que eles não conseguiam identificar, porque além de água, também tinham outros detritos ali dentro. Até na parte onde a Mayra estava, não tinha tanta lama, tinha mais a parte de água. Ela estava presa sobre uma parede de concreto da casa dela e também sobre o telhado da casa. Só que a posição que ela estava era muito difícil dos mergulhadores que mais tarde chegaram também tentar entender como é que estava realmente a situação dos membros inferiores dela, porque ela estava numa posição como se ela estivesse ajoelhada. Vocês vão entender mais ou menos como estava a posição dela debaixo da água. Assim que os mergulhadores profissionais chegaram, eles infelizmente constataram que seria praticamente impossível retirar ela dali com vida. Por quê? Não foi somente por causa dessa parede, né, que estava prendendo as pernas dela. Os membros inferiores dela estavam praticamente destruídos. Ela tinha ainda alguma sensibilidade nos pés e ela disse que conseguia sentir o cabelo da tia dela. E assim, gente, assim que eles desceram, eles puderam realmente confirmar que não era só o cabelo da tia que estava próximo da Mayra. A tia dela morreu segurando os tornozelos da sobrinha e eles não conseguiram soltar as mãos da tia. E logo abaixo estava a prima e o pai da Mayra também estava abaixo dela na água. Uma outra dificuldade também que os mergulhadores comprovaram era que eles precisavam de uma espécie de motobomba. Para que eles precisavam desse equipamento que na cidade não tinha? Eles precisavam drenar a água aonde ela estava. Porque cada vez que eles tentavam puxá-la para cima, que ela acabava cansando, ela ficou apoiada numa espécie de um tronco de madeira, para que ela pudesse então ficar ali com a cabeça para fora da água, só porque ela já estava muito cansada. Ela estava com frio, a temperatura do corpo dela estava cada vez baixando mais e não tinha muito o que fazer, porque mesmo que eles agasalhassem a parte de cima do corpo, a água acabaria molhando essa roupa e ainda pioraria a situação dela. O que eles pensaram e que teria que realmente ser feito? Eles tinham que drenar essa água, só que a motobomba mais próxima ficava em outra cidade e eles não conseguiram chegar lá a tempo. Porque também outra situação do governo, eles não liberaram ou não tinham um helicóptero disponível para que esse material fosse utilizado, não só para salvar a vida da Mayra, mas também de outras pessoas que estavam ali. Ela estava cada vez mais cansada, então eles não tinham boias, mal tinham medicamentos, macas, eles não tinham praticamente nada. Era pouquíssima coisa que eles tinham para tantas pessoas com necessidades especiais naquele momento. Então, eles improvisaram uma boia, eles pegaram um pneu que eles encontraram ali, colocaram embaixo para tentar deixá-la um pouco mais confortável e para que ela não se afogasse. Ela tinha muito medo que ela afundasse, porque ela não sabia nadar. Ela falou que apesar dela morar num local tropical, ela não sabia nadar, então ela estava com muito medo de se afogar, porque a cada tentativa de tirar ela, a água acabava subindo. A Mayra é lembrada pelos socorristas como uma menina muito corajosa. Ela tinha os momentos em que ela chorava, em que ela, no seu silêncio desesperador, sabia que muita coisa por ela não poderia ser feito, mas ela ainda cantava, contava histórias, concedeu algumas entrevistas, porque no fundo ela também tinha esperanças que talvez alguém pudesse fazer alguma coisa por ela. Mas quanto mais as horas iam se passando, mais ela acabava perdendo as esperanças. A temperatura dela estava cada vez mais baixa, ela sentia muita sede, eles tentaram dar o maior conforto para ela possível naquele momento, só que eles também dependiam de muita ajuda do governo. Alguns médicos também voluntários chegaram no local e eles realmente não tinham muito o que fazer por ela naquele momento, porque eles não tinham os equipamentos necessários para tirá-la da água, e a única forma de tentar salvar a vida da Mayra
era amputando as pernas dela. Só que o que acontece, gente? Eles não tinham material cirúrgico e o médico, um dos médicos que atendeu, falou que se ele fizesse esse procedimento com ela estando na água, provavelmente ela entraria em choque e morreria ali mesmo. Então eles tentaram dar um conforto para ela, mas ela acabava escutando algumas conversas próximas e ela começou a entender que ela poderia não sair dali com vida. Com o passar das horas, teve momentos em que ela pedia para ficar sozinha e chorava, porque ela já estava perdendo totalmente as esperanças e a infecção já estava tomando conta do corpo dela. Porque assim, pessoal, a Almaira, ela ficou 60 horas embaixo da água. Só que após o primeiro dia, ela venceu a primeira noite na água, ela não ficava sozinha por muito tempo. Teve alguns voluntários que passavam a noite ali com ela para tentar acalmar ela de alguma forma. Ela acabava dormindo em alguns momentos, mas não tinha realmente muito o que fazer. Ela começou a sentir muita fome, eles davam então doces, refrigerantes que ela pedia, ela tinha muita vontade de comer doces. Estava muito preocupada com a família, muito preocupada com os amigos da escola, só que quanto mais o tempo passava, os ferimentos dela que já estavam expostos naquela água começaram a piorar, porque aquela água que já estava poluída, né, por tanta sujeira, detritos ali, fluxos do próprio vulcão, essa água também começou a ficar extremamente contaminada por causa de milhares de cadáveres que já estavam entrando em estado de decomposição muito rapidamente porque estavam na água. No segundo dia, a Almaira ela já estava apresentando alguns delírios por causa da febre muito alta. Olha, gente, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e, na minha opinião, eu acho que ela deveria ter sido, de certa forma, sedada para que ela não pudesse, né, sentir, para que ela não pudesse ver tudo o que ela presenciou, porque as mãos dela aumentaram de tamanho, a pele ficou extremamente branca, enrugada, por causa do tempo que ela já estava na água. A temperatura dela não tinha mais como subir, os médicos não conseguiam dar nada para ela. Eu vi algumas fotos em que tem alguns enfermeiros, alguns médicos que estão aplicando algumas injeções nela. Eu não sei dizer que tipo de medicamento, que tipo de vitamina estava sendo dado para a Almaira, mas os médicos já sabiam que era questão de horas para que ela entrasse em óbito. Ela estava sofrendo muito, com muitas dores, muito frio, muito medo. Em nenhum momento ela foi sedada para que ela pudesse dormir um pouco e não presenciar toda aquela cena. Então, na minha opinião, eles deveriam ter feito alguma coisa, porque se realmente não tinham o que fazer, e isso é discordado por algumas pessoas que falaram que também teve um pouco de má vontade dos médicos ali em assumir uma responsabilidade assim, e outras pessoas já falam que realmente não tinham o que fazer, tentaram ali explodir aquela parte de concreto que tinha debaixo da Almaira, mas também por algum motivo não levaram essa ideia adiante. Então, para muitas pessoas também houve essa má vontade. Tem pessoas também que falaram que teve muitos voluntários ali com a intenção de roubar, com a intenção de extorquir algum dinheiro para que pudessem ajudar. Nem todos, mas parece que teve algumas pessoas de má índole que também andaram ali por perto, aonde a Almaira estava. Agora você vê, gente, o sofrimento dessa família. A Almaira já sabia que o pai tinha morrido, que a tia estava segurando os seus pés, a prima também, ela não sabia ainda do irmão, acreditava que ele também já tinha morrido, e a mãe dela estava em outra cidade. A mãe da Almaira acompanhou todo o sofrimento da filha pela televisão e não pôde fazer nada porque quem estava fora da cidade não conseguia mais entrar. No dia 15 de novembro, o segundo dia que a Almaira já estava na água, no período da manhã, um cinegrafista da televisão espanhola TVE, chamado Evaristo Canetti, foi fazer a cobertura desse evento, digamos assim. A Almaira perguntou a ele se ela poderia dizer algumas palavras para a mãe pela câmera. Ele disse que sim e a Almaira deixou o seguinte recado: Mamãe, eu sei que você pode me ouvir. Eu rezo para que esses homens possam me tirar daqui e que eu possa andar. E a Almaira também falou que amava muito a mãe, que amava muito a família toda, os amigos da escola, que ela estava muito preocupada e que o que ela mais queria era poder sair dali e poder correr novamente. A Almaira também fez um pedido muito emocionante para esse repórter. Ela falou a seguinte frase para ele: Eu quero que você ajude a minha mãe.
porque ela vai ficar sozinha. Quando já estava ali, já amanhecendo o dia, para o terceiro dia, a Omaira, ela pediu para ficar um pouco sozinha, mas novamente esse repórter chegou perto dela e ela disse que estava com muito medo de morrer, que ela não queria morrer, que ela queria ver a mãe dela. Então teve alguns momentos em que ela realmente ficou com bastante medo, mas mesmo assim, em nenhum momento os voluntários falaram que ela gritou, que ela xingou com alguém. Ela estava muito resignada, mas era uma criança, era uma menina de 13 anos e que teve uma maturidade perante a morte muito grande. E as pessoas que estavam ali ao lado dela realmente tentaram passar para ela bastante confiança, mas eles também não a enganavam. Eles diziam que estavam tentando, mas que era muito difícil eles conseguirem tirar ela da água. E essa sinceridade médica também foi um pouco criticada por algumas pessoas que disseram que uma criança não tem que saber que vai morrer, né? Eles têm que realmente tentar fazer de uma outra forma, de repente sedar, como eu falei para vocês. Então foi muito escancarado para a Omaira toda a situação, ou seja, quando chegou do segundo para o terceiro dia, ela já sabia que ia morrer. A motobomba conseguiu ser levada no terceiro dia. Algumas horas antes da morte da Omaira, ela já estava delirando. Ela dizia que ela estava atrasada para a escola, que ela tinha uma prova de matemática, que os amigos dela estavam esperando, que a mãe dela estava fazendo comida. Então ela já estava com uma febre muito alta e os olhos dela estavam cada vez mais enegrecidos. As mãos dela praticamente já não tinham mais sensibilidade nenhuma, era uma pele totalmente gelada. Então essa motobomba, que estava com defeito, chegou algumas horas antes. Eles não conseguiram drenar totalmente a água, justamente porque ela já veio praticamente quebrada, mas o pouco de água que eles conseguiram drenar, eles então encontraram o cadáver da tia da Omaira já em estado muito alto de decomposição. Só que algumas pessoas também falaram que a Omaira já não teve muita consciência do que estava acontecendo. Então, os paramédicos resolveram deixar a situação acontecer, ou seja, a natureza, né, fazer o seu papel naquele momento e literalmente largaram a Omaira à própria morte. Não tinha mais o que fazer por ela. Um fotógrafo francês chamado Frank Fournier, ele fez uma foto da Omaira que ficou muito conhecida, uma foto que ela está realmente encarando a câmera. Não sei nem se ela conseguia mais enxergar muito bem. E 3 horas depois dessa foto, então ela faleceu às 9h45 da manhã do dia 16 de novembro de 1985. E ela simplesmente disse adeus. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Adeus. Ela se inclinou para trás, soltou as mãos e ali ela faleceu. Os paramédicos foram chamados, constataram a morte dela e essa notícia foi dada para a mãe por telefone. Assim que a morte dela foi constatada, os bombeiros conversaram então com a Maria Leida para que eles pudessem serrar as pernas da Omaira e pudessem então retirá-la da água para que ela fosse encaminhada para o enterro. Mas aí é que está uma situação, pessoal. Aí é que entra aquela questão muito peculiar a respeito do túmulo da Omaira. Mas antes disso, eu peço para vocês que, se estiverem gostando do vídeo, deixem aquele like, a sua inscrição, compartilhem esse conteúdo se vocês estiverem gostando, é claro, porque isso nos ajuda muito. Então, assim, gente, eu também tive uma curiosidade muito grande para saber o que teria acontecido, como foi feita a retirada do corpo dela dali. E uma notícia bem surpreendente, ela nunca foi retirada. A Omaira, ela está enterrada no mesmo local onde ela faleceu. A mãe não autorizou eles serrarem o corpo da filha. Ela disse que, se não foi feito antes para tentar salvar a vida da filha dela, agora eles também não iriam destruir o seu corpo. Eles então resolveram tirar aquela boia que estava segurando a Omaira. Então eles tiraram a boia e a Omaira, que já estava inclinada para trás, acabou afundando. Eles então sinalizaram aquele local colocando algumas portas e alguns galhos de árvore que eles encontraram para que então ali fosse identificado e ficou ali uma espécie de guarda próximo do corpo dela para que não fosse removido.
Então, com o tempo, aquela lama toda, aquela poça acabou virando uma espécie de cimento natural. E a mãe dela mandou construir um túmulo exatamente onde o corpo dela estava afundado naquela lama. Esse local, gente, hoje ele tem várias placas de agradecimento de milagres, tem mais de 1000 placas de agradecimento, dizendo que a Omaira fez milagres por algumas pessoas que não conseguiam andar. E tem algumas placas também que estão ali para fazer pedidos. O Papa João Paulo II ele esteve ali no dia 6 de julho, um ano depois dessa catástrofe, porque hoje essa cidade ela não existe mais, apenas existe algumas ruínas, mas ninguém mora mais lá. Esse local acabou sendo então colocado pelo Papa João Paulo II como Campo Santo. Há várias cruzes ali próximas também da onde está o túmulo da Omaira, que é na verdade uma espécie de um memorial, e realmente muitas pessoas consideram ela milagrosa, todo o sofrimento que ela teve nesse lugar. Muitas pessoas chamam de Santa Omaira, mas até onde eu sei ela não foi canonizada, mas tem muitos milagres que são atribuídos a ela. Em 1984, alguns geólogos notaram que o vulcão havia se tornado muito mais ativo, provocando explosões de vapor e terremotos. Eles avisaram as autoridades, avisaram o prefeito da cidade, que se chamava Ramon Rodrigues. O Ramon, inclusive, ele morreu nessa tragédia, ele foi encontrado junto com o rádio e ele estava conversando com o chefe da Defesa Civil no mesmo momento em que a avalanche entrou na casa dele, matando ele na hora. Esse prefeito, muitas pessoas falam que do jeito dele, ele tentou ajudar a cidade, ele foi procurar o governo, né, o presidente, para tentar ver uma forma mais segura de tirar essas pessoas da cidade, mas ele não teria sido atendido, mas ele também foi criticado por outras pessoas, por ele próprio. Como sendo prefeito, ele também poderia ter tomado alguma atitude de evacuar a cidade, mas muitas pessoas falam que por insegurança ele acabou esperando, então, uma ajuda do governo, do presidente, que não fez nada por eles. Nessa época, o presidente da Colômbia era Belisário Bittencourt. Uma semana antes desses acontecimentos, um grupo de guerrilheiros do M-19 invadiram o Palácio da Justiça em Bogotá e deixou quase 100 mortos, 11 desaparecidos e abalou a estabilidade política do país. E muitos falam que isso foi o fato que, na verdade, roubou a cena. Então, para muitas pessoas, e eu também acredito que tenha sido isso, porque um presidente não aceitar nem ajuda de outros países, pelo menos isso é o que é falado em muitos jornais da Colômbia, que ele não teria aceitado, que ele depois ele teria mandado, então, o exército fazer essa varredura no local, mas não precisava mais, porque a maioria das pessoas já estavam mortas e quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, não ajudou mais. Chorar pelos mortos naquele momento não iria resolver nada. Então, muitas pessoas falaram que o presidente estava mais preocupado, na verdade, com a invasão do palácio, em perder o seu poder, do que propriamente ajudar essas pessoas. E ele foi extremamente mal visto por muitos países. Foi um presidente que morreu realmente com uma mancha muito negra no seu governo. Porém, pessoal, em meio à morte surge a vida. Uma mulher dá à luz de uma forma ali muito triste, porque ela tinha 2 filhas, essas filhas já haviam morrido, ela já sabia que as filhas estavam soterradas, ela entrou em trabalho de parto. Nisso, os voluntários conseguiram tirar ela, fizeram ali uma cesárea muito arriscada de emergência, porque ela já estava fora da água. Nisso, o helicóptero que levou a bomba ali para tentar salvar a vida da Omaira foi o mesmo helicóptero que acabou então levando essa mulher junto com a filha dela para o hospital. Então ela perdeu 2 filhas e nesse mesmo momento uma outra filha acabou nascendo. Então pessoas morreram, mas teve esse nascimento também no meio dessa tragédia. Em 2016 foi lançado um filme chamado A Tragédia de Armeiro, dirigido por Christian Mantilla. Na verdade, esse filme ele conta a história dos acontecimentos ocorridos, mas é um filme mais focado na história de um casal. Só que eu vi o trailer desse filme, tá, pessoal? Assim, não é um filme que tem efeitos especiais muito bons. Eu acho que o orçamento deveria ser bem baixo, mas dá pra ver que é uma história muito emocionante. Só que no trailer do filme tem uma atriz muito parecida com a Omaira e que está na mesma posição que ela na água. Então eu acredito que esse filme, mesmo que
de uma forma muito breve, também mostrou a agonia dessa menina. Então, assim, pessoal, uma história muito triste, é uma história real. Milhares de pessoas morreram, praticamente uma cidade inteira morreu nessa tragédia. A natureza deu seu sinal, muitos identificaram, muitos não identificaram, acabaram confiando no governo, que não fez praticamente nada por eles. Foi uma tragédia natural, sim, né? Um vulcão é algo da natureza, algo imprevisível, estava há 69 anos já adormecido e acabou então voltando e dizimando essas pessoas. Na minha opinião, faltou sim bastante da parte do governo e muitas pessoas poderiam ter sido salvas, inclusive a Mayra. Se essa motobomba tivesse chegado muito antes, eles provavelmente teriam conseguido tirar ela ainda com vida. A mãe da Mayra, alguns anos depois, acabou se casando novamente, teve mais um filho, mas até hoje ela ainda participa de alguns programas de televisão onde ela fala bastante da filha. Pelo menos isso foi em até alguns anos atrás, ali mais ou menos uns 5 anos atrás, eu vi um trecho ainda de uma reportagem que ela fez, mas nos dias atuais, hoje, realmente eu não sei como é que a mãe dela está. Então, assim, pessoal, fica aqui essa história. Os olhos da Mayra nunca serão esquecidos. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.